Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão do campeão de audiência, programa Hora da Notícia, transmitido a partir dos estúdios da Rádio Assunção Cearense em Fortaleza, diariamente, de segunda a sexta-feira, de 5 às 7 da manhã, tendo ao lado os colegas e amigos jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. No som, todo dia está conosco o Saldanha, mas hoje tem outro, antes do Saldanha chegar, né, que está chegando aqui, né? Está o nosso querido amigo Eugênio Paramoti, nome de serra, né? Bom dia para todos, bom dia para quem ajudou a gente a fazer a audiência ontem do programa nas redes sociais, que compartilharam. Os nomes são muitos, mas o Facebook dá apenas uma amostra. E essa amostra que o Facebook nos dá, eu faço questão de agradecer aqui de público o José Guedes, o Grijalva Costa, o Francisco Edivar, Moura Martins, Olavo Souza, Sandra Cabral, Carlos Rafael, lá do Morrinhos, Márcio Borges, o Wellington Pereira, que retransmite o nosso programa na sua web rádio interativa Metro, e o Edno Jesus. E dá um bom dia aqui para... Hoje é quinta-feira, tá bem lembrado o Edmar Cordeiro, ainda estou dormindo, né? Hoje é quinta-feira, dia 31 de janeiro, quarta-feira foi ontem. Bom dia, obrigado, Edmar, por ter me acordado. Bom dia, Sandra Biguetti, Olavo Souza, Helena Soares, o Soares da Retífica, a Catarina Soares, o Arquim Orlando e a grande legião aí de gente que está assistindo a gente. E eu reforço o apelo para vocês, não só partilharem no Facebook, mas também ir lá no canal do YouTube. Nós precisamos dessa audiência para ajudar o programa a ampliar a nossa voz nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Estamos agora só aguardando a rodada de comerciais para entrar no ar aqui nas ondas da Rádio Assunção Cearense. Valeu, Paramoti. 5h30 da tarde. Os telefones da Casa HC Gourmet, anote aí, 3181-2803 ou 3104-0252. Liga pra gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa HC Gourmet do Centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. A Hora da Notícia. Em tempo real. Você vai ficar conectado e bem informado. A Hora da Notícia. Em tempo real. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. 6h34, voltamos após a primeira hora, já com o Luciano Clever e Renato Abreu de Paramoti. No áudio, bom dia, Luciano. Tem uma matéria aqui do Diário do Nordeste, que rapaz, a gente diariamente parabeniza o governador Camilo pela coragem, pela competência, pela destreza, pela seriedade com que está enfrentando esse momento duro no Ceará. Estamos revertendo com o auxílio da Polícia Militar, Polícia Federal, Governo Federal, todo mundo junto, trabalhando em prol da segurança pública. Agora, algumas notícias são duras de digerir, que não é culpa do Estado. Está no Diário do Nordeste de hoje. Sequestrador do ex-arcebispo de Fortaleza está em liberdade. Aquele bandido carioca que fez Dom Luiz de vítima. E, graças a Deus, escapou bem. Todo mundo que se lembra, né? O Renato, acho que fez até a cobertura à época. E o camarada está solto. Foi preso no último... Trocou bala lá no Oitão Preto com outros bandidos numa reunião de facção e está solto. Mas, André, ele cumpriu 29 anos e 4 meses de reclusão. O máximo de pena no Brasil é 30. O problema é da lei brasileira, o problema é da progressão de pena, o problema não é do carioca. Os advogados dele estão fazendo o papel dele. Ele cumpriu 29 anos e 4 meses de cadeia. Eu não sei como é que alguém aguenta 29 anos, mas eu acho que ele devia ter pego na prisão perpétua. Esse carioca é um bandido de alta periculosidade. Agora, ele está solto, é a lei. Infelizmente, temos que mudar a lei de progressão e a lei de imputação de crimes hediondos, como sequestro, latrocínio, sabe? Essa coisa, estupro, seguido de morte. Aí, eu defendo a tese de aumentar o máximo de prisão no Brasil para 50 anos, de 30 para 50. Eu defendo, já que nós não temos pena de morte, a cláusula pétrea não pode ter, só uma nova constituinte.
E a prisão perpétua é irrelevante. Se você botar 50 anos e tirar a progressão de pena para determinados crimes, eu acho que resolve o problema. Luciano, bom dia. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, Paramoti. Bom dia, Saldanha, chegando aí. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes. Eu quero dizer sobre isso daí, seja bem-vindo de volta ao convívio dos bons. O problema não é a lei ser rigorosa ou não. O grande problema que eu acho mesmo é a impunidade. Então, se ele foi lá, cumpriu a sua pena, pagou a sua dívida para com a sociedade. A meu ver, né? Então, ele que aproveite esse tempo todo que esteve lá para voltar uma pessoa melhor, porque se cometer crimes novamente ele deve voltar para a prisão. Bom dia para o Adriano Veras, comemorando, né, porque os queijos ali fazem parte agora também do circuito pré-carnavalesco, né, dos eventos de Fortaleza. Bom dia para o Domingos Neto, o Ronald Souza e o Bivar. O Bivar, anteontem, a gente abriu o programa pedindo para que a CAGES começasse o dia corrigindo lá um esgoto que estava a céu aberto na Rua das Crisálidas, na cidade de 2000. A CAGES corrigiu. No outro dia, a gente esqueceu ontem de dizer aqui. Então, quando a gente cobra, a gente também tem o dever de dizer quando ela acerta, fazer o anúncio. Né? Bom dia para o Joedes, para o Paulo Soares, o Flávio Cavalcante, Marícia Avelino, Paulo Roberto Soares, o Padre Martins, nosso colega, bom dia, gente, sucesso, mandando aqui para nós. Flávio Cavalcante, bom dia para todos nós. O Márcio Borges, bom dia ao Trio Lar. O Gilardi Alves Sinésio. Ana Pinto Albuquerque, bom dia para todos vocês. Luciano, eu sei que você tem uma pauta aí, eu já... Cada de coisa que tem, você vai falar à vontade, mas só porque esse assunto é muito local, e eu queria antes, rapidamente, porque isso é uma coisa que me tocou ontem. Aconteceu ontem, não é um acidente, isso é uma falta de cuidado, e hoje tem uma informação de que o edifício não tinha atestado de manutenção de elevadores. Ontem, um agente sanitário, uma senhora de 55 anos, Maria Souza dos Santos, morreu ao cair no fosso de um elevador no 6º andar do edifício residencial Pimentel, no centro de Fortaleza. Ela estava no 6º andar, apertou o botão, o sinalizou que o elevador subiu, chegou no 6º andar, as portas abriram, ela não teve cuidado de olhar, e quando pisou, não tinha um elevador, o elevador tinha ficado no térreo. Hoje, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, disse que a manutenção estava atrasada. Agora eu pergunto, quem fiscaliza isto? Eu pergunto, quem vai responder por isto? Uma senhora perdeu uma vida porque o síndico desse prédio não tomou a providência devida. Aí não adianta você agora querer culpar a vídeo. Ela devia ter olhado se não está elevador. O que é isso? Isso é uma cretinice. Claro que eu tenho um maior cuidado, eu tenho um morro de elevador. Toda vez que abre, eu olho, mas às vezes você está apressado e você confia no sistema. Porque o sistema tem que ter confiabilidade se passasse por manutenção. Quer dizer, eu acho que isso aqui é, no mínimo, um homicídio culposo. É um homicídio culposo e assim deveria ser tratado. O indivíduo que era para fazer a manutenção desse edifício, no caso o síndico, e não fez, e deixou esse equipamento sem manutenção, abrindo a possibilidade de um episódio deste, na minha opinião, o delegado devia indiciá-lo por homicídio culposo, ou seja, não é doloso, ele não teve a intenção, mas ele teve a culpa porque ele foi irresponsável. Isto é um absurdo. Uma pessoa perde a vida dessa forma. Lamentável. Bom dia para o Grijalva, para o Henrique Costa, para o Jesus Alves. Na verdade, são 3 assuntos que eu queria dar continuidade ao que a gente falou ontem. Você falou que era a Dilma, né, que está pedindo aí dinheiro, né, que é um dinheirinho aí da comissão de anistia. E hoje está na Folha, na coluna política do Estadão, dá até uma ideia de por que a ministra Damares está sendo tão perseguida. Ele diz, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, fará pente fino na comissão de anistia. Chamou a atenção o número de benefícios concedidos por Lula. Foram 4.200 em média por ano. Durante a Dilma, foram 852. Durante a FHC, 697. Desde a criação da comissão em 2001, foram autorizados 9,9 bilhões de reais em indenizações. E há ainda outros 7 bilhões e 400 milhões de reais a pagar. Foram analisadas 66,3 mil solicitações. 66 mil solicitações de benefícios da anistia. Essa é a esquerda brasileira. Há outras 11 mil,
66 já foram analisadas, né? E ainda 11 mil na lista, entre elas a da própria Dilma, para revisão. A fila é de 1.600 pedidos de revisão, um dinheirinho do nosso dinheiro, né, do parte do nosso orçamento, para pagar as pessoas que se acharam vítimas, né, da ditadura. O outro assunto, primeiro Mourão, a gente falou muito ontem do Mourão, e ninguém exatamente falou que ele era golpista, né, que havia por isso daí, porque a gente disse que a melhor característica de um vice-presidente é a sua discrição, né, devido à sua interinidade. Ontem o André estava dizendo que, olha, acordou dizendo, olha, o povo que me elegeu, e realmente ele acha estranho, mas na verdade a chapa é um combo, né, elege o presidente e o vice. Assim como elegeram Temer e Dilma, nós elegemos Bolsonaro e Mourão, mas o Mourão devia ter pelo menos um pouco mais de discrição, como todos os outros vices, né, da recente história também foram. E, obviamente, aí eu vi gente criticando, tudo bem criticar o Mourão, mas dizer que é golpista, é como se corroborasse com a narrativa da esquerda. E até me criticaram, porque eu não me aprofundei. Olha, sempre que eu venho para cá, não sei quando o assunto perguntar de hora, assim, daqui, de factual, é que eu não me aprofundo, não vou atrás. Quando eu fui falar do Mourão, eu tinha me aprofundado. E quando eu vi eles dizer, olha, você está sendo tipo um inocente útil da narrativa da esquerda. Primeiro assim, eu não estou preocupado em ser narrativa disso ou daquilo. Eu estou preocupado em fazer daquilo que eu penso, daquilo que eu analiso, daquilo que eu tenho como parâmetro da minha vida intelectual, como jornalista, como pessoa, como cidadão, etc. Mas é óbvio que a gente aqui não tem essa arrogância de achar, não, tudo que está é verdade. Eu fui atrás, eu fui ver, então realmente estaria sendo um inocente útil da narrativa das esquerdas, mas eu não vi. A pessoa disse, olha, a internet inteira está dizendo isso daí. Eu vi, pelo menos nas minhas áreas, não tem isso daí. É o contrário. Quem eu vi criticando, né, o Mourão foi alguém que é um dos norteadores da nova direita, que é o Olavo Carvalho, chamando exatamente a atenção disso, que as pessoas gostam, até enaltece, até, enfim, jornalistas cercam o Mourão, né? Todo mundo elogia o Mourão, né, tal, porque é um cara assim assado, para meter o cacete do Bolsonaro. Então, em relação a isso daí, eu mantenho o que eu falei, eu acho que o Mourão é indiscreto, deveria ser mais discreto e mais solidário ao presidente Bolsonaro. Repito, eu jamais teria recebido o Lauro Jardim. E pois não é que vem do próprio Lauro Jardim ontem uma nota que seria uma resposta do Mourão. Acho que ele quer isso, né? Ter um espaço, né, para poder soltar suas notas, dizendo, porque houve a crítica a ele, do Olavo. Quem dá bola para as críticas do Olavo? Como se o Olavo fosse uma pessoa que não tivesse a menor relevância. Pisou na bola o Mourão, porque hoje um dos caras que tem maior relevância na esquerda, um dos caras que são mais seguidos, aí, pelo menos tem os seus número de seguidores nas redes sociais, é exatamente Olavo de Carvalho. Aliás, ele é seguido tanto por direitistas como por esquerdistas que querem saber o que está passando. Agora, você disse eu quero só dizer o seguinte. Primeiro, concordo com o Luciano, assina embaixo. Segundo, para mim, o vice tem que ser leal ao presidente. Não vou dizer aqui que o Mourão é golpista, não tem elementos para isso, longe disso. Mas o que ele está fazendo beira a deslealdade com o presidente, eu acho que sim. Hoje tem uma nota no Cláudio Humberto dizendo que a imprensa ela faz acampamento na porta da casa do Mourão. Por quê? E todo dia que ele sabe, porque ele dá declarações. Ele quer se contrapor ao presidente. O presidente fala por redes sociais e ele dá declarações aos veículos tradicionais. E ele quer aparecer. Eu acho que um vice não é para fazer isso. E nós não falamos aqui por falar, nós citamos os fatos. Qual o fato? O presidente disse que vai mudar, o presidente Bolsonaro disse que vai mudar a embaixada do Brasil, de Tel Aviv para Jerusalém. O Mourão disse que não tem nada disso. Poxa, então isso é no mínimo uma deslealdade, né? Porque é uma coisa que... Aquele da do IOF... O governo é presidencialista. Pois é. Né? Outra coisa, você lembrou bem, recebeu o embaixador da Palestina naquele momento... No dia que Israel, o exército de Israel estava ajudando aqui o Brasil. Acho que o governo tem duas cabeças. Eu acho que a postura do Mourão está inadequada e beira a deslealdade com o presidente. E está tempo de corrigir, está tão pouco tempo, não precisa. Sim, a respeito dessa bolsa aí, ditadura, a anistia veio, e temos que respeitar a anistia. Anistia os dois lados e a Dilma virou presidente da República. Agora daí a aposentadoria a quem assaltou o banco e quem assaltou residência, o escambau. Isso, para mim, é uma excrescência. O perdão valeu Dilma
participou de guerrilha armada, assaltou a residência do ex-governador de São Paulo e participou de assaltos a bancos. Isso merece aposentadoria? Não, eu não concordo. Não, e ela continua assaltando. Ela foi absolvida, foi considerada anistiada e depois se elegeu presidente, ok. Teve seus direitos políticos. Mas, André, você não está entendendo. Readmitido. A Comissão da Verdade foi criada pelo governo Dilma, primeiro para dar dinheiro para esse pessoal da esquerda. Mas eles não fizeram por ideologia. Por que eles querem agora dinheiro? São os pulhas. Segundo, para desmoralizar o Exército. A Comissão da Verdade foi criada, ela totalmente parcial, por isso que o Exército nunca a reconheceu, para desmoralizar o Exército brasileiro. Um crime de lesa pátria cometido pelo governo da senhora Dilma Rousseff, que agora quer ser uma das beneficiárias da Bolsa Ditadura. Eu conheço um esquerdista aqui em Fortaleza, que passou 2 dias no 23º Batalhão de Caçadores, não levou um cascudo. Entrou com processo aqui, numa dita reunião dessa comissão aqui na Assembleia, e saiu com mais de 300 mil reais. Comprou carro novo e reformou um apartamento. Esses são os comunistas? Esses são os caras que acreditam em sonhos? Vocês são bandivenais, é o que vocês são. Quando disse que a Dilma continua assaltando, é em cima de uma notícia que foi veiculada anteontem e ontem foi confirmada. A Petrobras está vendendo a usina de Pasadena, nos Estados Unidos, para a Chevron. Está vendendo por 4,45. Cadê o preço, né? Deixa eu ver aqui, tem o preço total. Olha só, para o prejuízo que o Brasil... perdendo dinheiro, mais com certeza, com certeza. O prejuízo do Brasil, grosso modo, 2 bilhões. 2 bilhões de reais. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quarta-feira, ontem, né, a venda da refinaria da Pasadena, ou Pasadena, nos Estados Unidos, para a francesa Chevron, por 562 milhões de dólares. Custo de 2 bilhões de reais. Agora, veja bem como é que se deu isso daí. O Brasil, tendo a Dilma como chefe da Casa Civil e presidente do Conselho da Petrobras, assinou essa compra que foi odienta, que foi um roubo, que foi um assalto na Petrobras. Ela comprou 50% da refinaria da Pasadena, na época, por 360 milhões de dólares. Veja bem, naquele ano lá, Dilma, em 2006, assinou um documento comprando 50% da Pasadena por 360 milhões. Essa refinaria tinha sido comprada total no ano anterior por 42 milhões. 42 milhões comprada no ano. No ano seguinte, o Brasil, a Petrobras, compra metade dela por 360 milhões. Depois briga, e no contrato diz que tivesse uma briga, o governo brasileiro, a Petrobras, teria que comprar o total. Então comprou por 1 bilhão e 1,18 bilhões de dólares. E hoje está vendendo por 560. Comprou por 1 bilhão e quase 200 milhões de dólares e hoje está vendendo por 526 milhões de dólares. Um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais para os cofres da empresa. É melhor vender assim. Quanto mais tempo passar, o prejuízo fica maior, porque ela fica mais depreciada. O que só demonstra... Não, e vai valer menos e ainda tem um custeio mensal. O que só demonstra, né, que foi uma decisão absolutamente equivocada da ex-presidente. Não, equivocada é você ser muito benevolente com ela, viu? Porque ela disse que foi equivocada, foi levada ao erro por um relatório que não estava... Foi criminosa. Então, foi criminosa, porque o Cerveró, na sua delação, disse que a Dilma tinha plena consciência de que estava havendo ali uma compra superfaturada para a gente ganhar dinheiro. Dilma ganhou dinheiro, muita gente ganhou dinheiro, o partido ganhou dinheiro, e uma tentativa depois de ela se eleger. Então, não foi simplesmente um equívoco da Dilma. Segundo a delação do Cerveró, ela sabia de tudo. Então, não foi um equívoco, foi caso pensado, uma compra de uma empresa deficitária para dar prejuízo de propósito para a Petrobras e alguém levar muito dinheiro por trás disso. O outro assunto era ainda Lula e a prisão. 2 jornalistas, um cearense e outro paulista, trataram do assunto e eu queria falar. O cearense foi, como sempre, o Plínio Bortolotti, que achou um ato de crueldade. De quê? Um ato de crueldade não ter deixado Lula. Ele dizia, ele começa assim, quem foi que disse isso? Pela primeira vez eu vejo o Plínio elogiando a ditadura, né? Embora de forma enviesada.
Plínio Bortolatti. O Plínio ficou soldado Corria com Lula, nem uma novidade. um ato de crueldade. Corria o mês de abril do ano de 80, em plena ditadura militar. Não era mais plena, quando a gente chama plena, né? Quando está na sua... Era já na derrocada, no crepúsculo do regime militar. Então já começa, não era plena ditadura, na época do Figueiredo, não era plena ditadura, né? Porque tinha greves, né? Já tinha um bocado de direitos, um bocado de gente sendo eleita. Plena ditadura foi lá na época do Médici. Então, cuidado quando usa as palavras. Não era plena ditadura, era o crepúsculo da ditadura. Figueiredo foi o crepúsculo da ditadura militar, se você quiser assim dizer. Então, já começa mal no uso dos adjetivos. O presidente era João Figueiredo, um general pouco afeito a delicadezas e patati patatá. Na época, Lula presidente, pois bem, dizendo que na época Dona Lindu morreu e Lula foi ao seu enterro. Ele esquece de dizer... que, aliás, eu quero criticar o Toffoli, né? Porque o Toffoli disse, olha, tem que mandar o cara para lá e tal, etc. Nós teríamos que bancar um helicóptero da prisão de Lula, numa cela especial da Polícia Federal. Seria também um ato de crueldade, hein, Plínio? O Lula está preso numa condição especialíssima. Não tem previsão na legislação brasileira essa prisão especial de Lula. Goste-se ou não, só tem prisão especial para quem tem diploma superior. E não é o caso dele. Não é o caso dele. Então, ele deveria estar no presídio como os demais presos e condenados. Então, já tem uma coisa especial. Já demonstra que Lula não é um preso comum. Se fosse, estaria numa cela comum. Para frente. Aí você quer demais, Luciano. Corre o ano de 2019 você em plena democracia. Agora, o plena, ele bota em interrogação, tá certo? O plena do Figueiredo, ele disse que estava em plena ditadura, o que é um erro conceitual. Não é. Na verdade, plena ditadura você pode chamar na época de Médici, né? AI-5, ali sim é plena ditadura, plenipotenciário, plenos poderes. Quando chegou no governo Figueiredo, já estaria mitigada, né? Até a anistia. A oposição ganhou os maiores estados do Brasil. Então não pode nunca ser plena. Aí quando ele vem agora contra o plena, coloca o plena democracia com a interrogação no plena. Para quem elogia a ditadura vivemos de Cuba, sim em plena errado, né? democracia. Para frente, né? Está novamente preso, desta vez acusado de corrupção. Acusado não, condenado. Acusado é uma coisa. Há muitas acusações. Ele é condenado na segunda instância. Então, por favor, vamos usar os termos corretos, né? Entre uma detenção e outra, não é detenção, uma foi detenção, a outra foi prisão. Olha os termos corretos. Detenção. Aprende, menino. Oh, meu Deus. Ele está preso, não está detido. Detido é outra coisa. Ele foi presidente do Brasil por 2 vezes, em eleição direta, e tornou-se um líder reconhecido patati patatá. O artigo 120 da eleição de execução penal, lá vai o Plínio dizer coisa que não está correta, permite, aí está correto, olha, ele disse correto, permite a saída provisória de presos, devido à necessidade de tratamento médico, ou morte, ou doença grave de cônjuge, ascendente, descendente. Permite a saída se for autorizado pela justiça. Permite, não é automático. Não é automático. Aí ele vai dizer assim, o ex-presidente não é um preso comum. Aí brinca, seria preso político? Não é preso comum. O plenista está aprovado, ele está numa cela que não é comum, é uma cela especial. Ele tinha que estar num presídio comum. Então, ele tem lá em Cuba. Preso político em Cuba, exatamente. Né? As desculpas são várias, mas nenhum dos homens ou mulheres que assinaram as negativas atentaram para a crueldade de proibir uma pessoa de participar do que se chama de ato de fé cristã. Quantas pessoas eu vejo que os seus irmãos morrem em outros estados e não podem ir, porque não tem como bancar nem o dia do ônibus, quanto mais pagar 2 helicópteros e 2 aviões para ir. E ainda todo aparato policial para estar ao seu lado. É muito beneplácito. Né? Diga só uma coisa. Assim, o Toffoli permitiu. O Toffoli fez um jogo. Assim o processo. O Toffoli também foi. Assinou um negócio em cima de uma hora que sabia que era o outro jornalista. Média competente. O outro jornalista, mais competente do que todos nós juntos, incluindo o Plínio, né? É o Reinaldo Azevedo. Ele faz uma crítica canalha, porque a ele não é dado o benefício de dizer que ele não entendeu o texto. O Reinaldo é um cara, ele, além de ser jornalista, é literário, é um cara que destrincha texto, é um apóstolo da hermenêutica, da exegese, conhece todo mundo isso daí. E nesta lei, que ele próprio cita, ele transcreve, está aqui a lei, artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado, semiaberto, e os presos provisórios poderão, atentem para o verbo,
poderão obter permissão. Não é que se diga assim, o primo diz que é permitido. Não, poderão obter permissão. Poderão obter permissão. E aí a pessoa, no caso lá, é a autoridade da Polícia Federal, que era para ser o carcereiro, mas nesse caso ele está na Polícia Federal, é que deve dizer se pode ou não. E o cara, rapaz, tem condições. Nós temos condições de levar o Lula para lá? Aí quais seriam as condições? Você tem que ter um helicóptero que vai levá-lo da prisão em Curitiba para o aeroporto. No aeroporto tem que ter um avião da Polícia Federal que o levará a São Bernardo. Depois um helicóptero para ir para outro canto. E depois um carro para ir até o cemitério. Olha só, tudo isso bancado com dinheiro nosso. O cara da Polícia Federal já foi dizendo, olha, os helicópteros aqui de São Paulo que não estão em manutenção foram desviados lá para Brumadinho para ajudar as vítimas lá. Então, o doutor Reinaldo Azevedo já usou isso daí como se fosse uma autoridade querendo dizer, olha, temos uma coisa grandiosa, que são aqui os mortos, a tragédia de Brumadinho, e essa coisa banal do Lula. E é mesmo. É mesmo. Não é uma coisa inverídica, não. A autoridade policial não inventou Brumadinho, não. Os helicópteros estão lá ajudando. Veio até de Israel, quanto mais de São Paulo, para ajudar Brumadinho. Então, o que é a visita de Lula, esse ato, né, de caridade cristã, ao seu irmão, à frente da tragédia de Brumadinho? E o senhor Toffoli fez um jogo de cena, porque ele já sabia que não seria possível, e ainda autorizou a fazer, não, bote lá o helicóptero. Como é que é? Arranja, faz, de repente cai aperta um botão e desce um helicóptero. De uma hora para outra você cria esse aparato todo para levar o Lula. Então, se querem ir para o 7º dia, tem que pedir hoje já, para não ter essa desculpa, porque não é de uma hora para outra. Mas você não pode de uma hora para outra. Quando o Moro pediu os soldados, e os soldados vieram no dia seguinte, muita gente, puxa, não vieram os soldados ainda exatamente por isso. Porque não é só você apertar um botão aqui e os soldados caem de paraquedas no Ceará. No dia seguinte, os soldados estavam aqui. E no caso do Lula, queriam que apertasse um botão e no mesmo dia já estivesse lá um helicóptero pronto para levar o Lula, um avião com todo aparato, com toda a equipe, com todos os tripulantes prontos para levar, para acolitar Lula. É claro que é um ato de caridade cristã. Mas se o irmão fosse morto ali, vizinho, de onde ele estava, como foi o caso na época da sua mãe, foi dentro do mesmo estado, não precisou desse aparato todo, de ter helicóptero, de ter avião, era muito mais fácil. Então, hoje em dia, assim, teve uma logística, seria uma logística enorme. E o primo diz, todas as negativas não levarem em conta um ato cristão. Que é isso? Tudo tem que ter uma razoabilidade. Mesmo que a lei dissesse que fosse automático o direito dele, e não é automático, né? Diz que ele pode pedir permissão. Ele tem o direito de pedir a permissão para visitar. E certamente será dado. O próprio jornal traz, a Folha de São Paulo, 1 em cada 4 presos tiveram esse auxílio. Digamos que fosse o contrário, né? 3 em cada 4 presos tivessem esse direito. E os outros, os 25% restantes, a quem não foi dado, só do Lula é que se fala. Aí não é perseguição política. Não, o que querem fazer é exatamente isso. Não queriam fazer um ato cristão de caridade. Queriam fazer um ato político, como de fato fizeram. Como o Renato colocou aqui. Vamos rezar um Pai Nosso, gente. A oração que esses caras sabem fazer, humanos. E, aliás, a Bíblia diz que não pode fazer orações de repetições vãs. Foi o que eles fizeram. Lula livre, Lula livre, Lula livre. Cadê o Pai Nosso? Cadê o venha a nós o vosso reino? Cadê o seja feita a vossa vontade? Não, era o Lula livre. Eram esses 3 pontos de ontem que queria... Não, eu primeiro me associo a brilhante. Eu ia dizer que, da parte de alguns jornalistas, eu não espero mais nada porque eles não fazem mais jornalismo. Lamentavelmente. De alguns eu não espero mais nada. De outros eu espero tudo. Porque eu vou dizer uma coisa. Um sujeito que é jornalista, que escreve um artigo no conceituado órgão de imprensa, e que confunde condenação com acusação, então ele tem que voltar para os manuais. Ele tem que voltar para os manuais. O Lula é um condenado pela justiça brasileira por corrupção e lavagem de dinheiro. Se ele não tivesse escondido a propriedade do triplex, seria só corrupção. Onde é que está a lavagem de dinheiro? Exatamente quando ele tentou burlar a justiça, escondendo a propriedade. Aí é lavagem de dinheiro, porque ele recebeu o edifício com pagamento de vantagens indevidas. Aí está o crime de lavagem de dinheiro. Ele foi condenado na primeira instância,
foi condenado por unanimidade na segunda instância, com pena agravada, inclusive aumentada. Todos os recursos que foram colocados, e não foram poucos, foram negados pelo Superior Tribunal de Justiça e até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, que negou o último habeas corpus, quando então o TRF emitiu a ordem de prisão. Então, um jornalista que confunde essas coisas, com o firme propósito de confundir o leitor e de fazer militância política, eu não perco mais meu tempo com esse tipo de leitor. Bom dia para o Jesus Alves, o Henrique Costa, bom dia para esse trio fantástico, obrigado aí pelo fantástico, o Grijalva Costa, Jesus Alves, o Henrique Costa era uma moça cheia de vida, não sei a quem está se referindo, né? Ah, sim, deve ser a moça que caiu lá do elevador. Ah, sim, né? essa moça, inclusive, ela era torcedora do Fortaleza. Eu era conhecida eu participo de alguns né? grupos, todo jogo do Fortaleza ela estava lá, devidamente paramentada com a camisa do seu tricolor de aço, e a morte dele foi muito lamentada, inclusive, nota da diretoria e de pessoas ligadas ao Fortaleza. Lamentável, e eu não acho que aquilo ali foi uma fatalidade, não. Foi descaso do síndico do prédio, que se eu fosse um delegado apurando este caso, eu iria apurar, inclusive, buscar elementos. Isso é um crime de homicídio culposo. Omissão de responsabilidade. Exatamente, homicídio culposo. Isso aí é homicídio culposo, tem outro nome não. Bom dia para o Luciano Fernandes de Santa Quitéria, o Edival Filho Ajuda de Sobral, o Rubens Brasil de Icó, o Soares, a Mara Nunes, o Dr. Paulo Roberto, Genuíno foi um que não levou nenhuma chulipa. História da eu aqui comissão, não levou né? nem um cascudo, rapaz. O Henrique Costa, o Mourão está achando que está no quartel. Olha o que eu disse. rapaz. Vou dar um abraço aqui para o Roberto Lessa. Grande Roberto. Ele diga assim, o Roberto é meu amigo desde... A professora Diza, que me colocou na porra época, chamava os meus 3 R's, Renato, Robério e Rogério. Legal. E ela diz assim, e ele disse assim, te admiro, às vezes você exagera. Mas é para você admirar mesmo, Roberto. Mas tua sabedoria e conhecimento são fantásticos. Obrigado. Nem tanto. Sempre achei isso, desde 91, nossa amizade é antiga. Mande abraço para o Clever e o Capiberibe. Pronto. Obrigado, amigo. Grande Roberto. Grande que foi premiado agora pela Associação de Esporte Motor, pessoal do carro, como o personalidade do ano numa festa dos jornalistas. Ele tem um blog sobre carros e corridas. O Roberto é fantástico, além de ser um baita profissional, um excelente caráter. E um grande caráter. Isso está em São Paulo, marcando a presença no nosso programa. A Rosa da Fonseca não quis aposentadoria, não quis indenização. Exatamente. Ela disse que lutou por ideais e não por dinheiro. E que se faça. A Miriam Leitão também nunca pediu. E que se frise que a luta da Viva a Rosa. Da Rosa da Fonseca. Viva a Miriam Leitão também. Grande Rosa Fernando Gabeira nunca pediu também. E a luta da Rosa da Fonseca sempre foi uma luta intelectual. Ela nunca foi para a delinquência. Sempre foi uma luta intelectual. Porque é o seguinte, a esquerda brasileira, ela se transformou nessa coisa mal cheirosa, corrupta, mentirosa, hipócrita. Mas você pensa alguns que tinham consciência de que não, nós fizemos uma luta naquela época, era para implantar uma ditadura no Brasil, a gente acreditava nisso. Como disse o Gabeira. Aí fica esses caras mentindo, negócio de democracia. Que democracia? Todos os documentos dos grupos de esquerda que pegaram em arma falavam em ditadura, implantar a ditadura a serviço do povo. Ditadura do proletariado. Do proletariado a serviço, que é aquela mentira, a baboseira. Sempre é uma ditadura a serviço do povo. Quando essa ditadura vence, é fumo no povo, que é o que aconteceu na Albânia, é o que aconteceu em Cuba, é o que está acontecendo na Venezuela, é o que aconteceu na União Soviética. Só balela. Agora, tem uns que a gente pode pensar desse balaio aí, alguns poucos. Miriam Leitão, por exemplo, foi militante do PCdoB, ela nunca pediu a Bolsa Ditadura. O Fernando Gabeira nunca pediu a Bolsa Ditadura. A Rosa nunca pediu a Bolsa Ditadura. Mas teve uma aqui... O Lula recebe. O Lula recebe. Porque esse povo, eles criaram essa narrativa para desmoralizar. Mas esse debate foi vencido pela sociedade na eleição do Bolsonaro. Porque esse debate também surgiu. Quem não se lembra, não, da campanha que o Bolsonaro era defender a tortura, era homofóbico, era nazista, era fascista. E o povo escolheu o Bolsonaro. Então vocês perderam. Botem a viola de vocês no saco. Vamos ao intervalo. Carlos Rafael mandando um bom dia para a Cris no Morrinhos. O Carlos Henrique convidando nós dois para jogar um ping aí de xadrez. Carlos Henrique, nosso amigo Carlos Henrique. O Paulo Roberto diz, alguma vez você ouviu o Sacatrapa falar nos irmãos?
Vamos aos comerciais, vamos voltar com a matéria muito interessante do Povo hoje, suposta isenção do PCC a investigados. Rapidamente, só um minutinho antes do comercial, Saldanha. Aqui, só rapidinho aqui, se dá pra gente, só um trechinho. Aí. Aí. Excelente. Texto aí? Acho que isso, não deixa pra lá. Olha, só o contexto é o seguinte, fazia frio, o vento era cortante em Londres, por volta do meio-dia, numa quinta-feira, dia 30 de janeiro de 69. Há 50 anos, quando George, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e o tecladista convidado Bill Preston soltaram os primeiros acordes em cima do topo da gravadora Apple, no centro de Londres. O show, que entrou para a história como a última apresentação dos Beatles no público, eles se separaram em 69, pouco tempo depois, durou 40 minutos e ficou o registro da última aparição pública da maior banda de rock dos últimos tempos. Esse show está completou ontem 50 anos. 7-8. Você está ouvindo a Hora da Notícia. Vale o registro. Vale o registro. Você está ouvindo a Hora da Notícia. Conheça a Casa Garcia, uma empresa dedicada ao abastecimento de produtos e serviços para o mercado de alimentação, com atuação nas áreas de confeitaria. Foi o último registro dos e Beatles. sorveteria. Você é dono de sorveteria, de confeitaria? Você tem rede de açaí? Mas é muito chato. Venha nos visitar e ver a nossa variedade de produtos. São uma carta. 3 Agora tinha carência produtos flash. Também contamos com um centro culinário com cursos para você que quer aprender, reciclar conhecimentos com professores maravilhosos. Cursos de bolos, biscoitos, chocolates e muito mais. Lá também você encontra produtos da IMAC congelados, com lojas no centro. No Montese, a Casa Garcia Gourmet está de portas abertas para receber você. De segunda a sábado, no horário das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os telefones da Casa Garcia Gourmet, anote aí, 3181-2803 ou 3104-0252. Liga para a gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa Garcia Gourmet do Centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Olá, bom dia. Está na hora de falarmos de uma coisa que eu adoro e tenho certeza de que você também ama. Pão. E juntar qualidade, praticidade. Claro que estamos falando da IMAC Congelados. Essa empresa que há anos atua no mercado de panificação e está presente nos melhores e mais tops supermercados da cidade, nas padarias, cafeterias, hotéis e muito mais. Com variadas opções de produtos congelados, como o pão francês integral, o baguetinho integral, o croissant delicioso, o pão de queijo, uma delícia, pão hambúrguer, brioche e por aí vai. Você quer ter essas delícias em casa ou no seu negócio? Então entre em contato agora com a IMAC Congelados. É muito O telefone é 3878-1212, 3878-1212. Entre nas redes sociais e segue lá no Instagram, @IMAC Congelados, e também no Facebook. No site, você também pode encontrar mais informações no endereço Cadê o feijão, www.imacongelados.com.br.
Ligue para Imac Congelados 3878 1212. Deixa eu dar uma dica para você que viu o seu relógio preferido parar de funcionar, sua joia mais valiosa ficar danificada ou seus óculos simplesmente quebraram. Tudo isso tem conserto e pode ficar como novo. Basta você levar no lugar certo. Basta você levar na loja Na Hora, com mais de 29 anos de mercado. A loja Na Hora é especializada em manutenção e conserto de relógios, joias, óculos e até canetas. Tudo com um padrão de qualidade incomparável. Inclusive, com uma moderna máquina que realiza solda em tinta. Os serviços podem ser feitos com o acompanhamento do cliente e todos recebem um certificado de garantia que confere mais segurança ao trabalho realizado. A loja Na Hora possui ainda uma ampla oferta de baterias com marcas mundiais, como a bateria suíça da marca Renata, que está presente em 90% dos relógios suíços. Venha visitar a loja Na Hora e veja de perto o atendimento diferenciado que conquista e fideliza através de uma postura pautada pela competência e pela confiança. A loja Na Hora está nos melhores shoppings da cidade. O Shopping Center 1, o Shopping Del Passeio, na Santos Dumont, em frente ao Center 1, o Shopping Rio Mar e o Shopping Iguatemi. Tem sempre uma loja Na Hora pronta para receber você. Loja Na Hora, 29 anos. É rápido, é seguro. Eu falei loja Na Hora. Você, dona de casa, que procura feijão de qualidade. Quando for fazer suas compras, leve feijão picado, saboroso, delicioso. Feijão Quicau é mais sabor na sua mesa. Feijão Quicau, a marca do feijão. Telepedidos 91 46 42. Vai ser na massa do mundo. O ônibus vai ser exonerado para voltar na eleição. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. 7h15, voltamos. Olha aqui a manchete da Folha. Essa manchete que Jogo é atingiu jogado, Eva Maria Olha aqui, pescada. a Folha está fazendo um balanço do primeiro dia do governo Bolsonaro. Tudo bem, faz parte. Mas aí a manchete diz assim: Bolsonaro ocupou mais da metade de sua agenda com militares no primeiro mês. Qual é o problema? Se tem 5 militares no governo, ele tem que despachar. Agora, essa contabilidade aí de tempo deve ter sido algo interessante. Por exemplo, tem algo errado o presidente da República aí a troca dos comandos militares? Principalmente de um governo que não vê os militares como vilões, mas como parceiros da pátria. Porque os governos, principalmente lulopetistas dos comunistas, viam os militares como vilões, com razões óbvias. Porque os militares não permitiram que eles implantassem no Brasil uma ditadura. Aliás, sobre a Essa é a Folha, questão. eu queria ver, ontem eu vi a matéria, o Flávio Bolsonaro foi ontem ao Senado, né, fazer a biometria e tal. E hoje a matéria da Folha no impresso está completamente diferente. Mas ontem o que estava no online era simplesmente um antijornalismo. Até acho que o nosso querido Luiz Sérgio criticou a chamada que tinha. Daqui a pouco eu vejo a chamada. Mas antes, eu queria mandar um bom dia para o Walterlan, Lodiberto, Capitão Silva, o Marcelo Reis, lá de Minas Gerais, dizendo que já havia algum tempo Boechat dizendo que o Bolsonaro ainda iria se arrepender de ter colocado o Mourão como vice. O Mourão foi a terceira opção, né? Não sei se ele vai se arrepender. Eu também acho que não. Eu acho que isso vai se corrigir. Mas a gente critica o fato que o Mourão tem Não, não foi a terceira, não, foi a quarta. Foi a quarta. Foi ele sondou o Magno Malta, sondou a Janaína, sondou o Príncipe e foi a quarta. Foi a quarta, foi um ouvinte que quis entender, viu? A Sandra Cabral tecendo elogios aqui para a gente. A Sandrinha Valéria, do nosso grupo de ouvintes, o Tenente Heriberto, Zeca Aguiar, e também o Lincoln Chaves, grande Lincoln Chaves do Café Patriota, uma figura fantástica, e é ouvinte do nosso programa. Bom dia também para o Roberto Eloy. O que eu queria falar, hoje tem uma matéria muito interessante no Jornal Povo, escrita pelo Demetrio Túlio, está na sua praia, né, que é a praia de
polícia, suposta isenção do PCC é investigada. É interessante, a matéria é assim, curiosa porque investigar uma suposta isenção do PCC, na verdade o que está muito claro, né? Eu estou trazendo o nome da facção porque é a manchete do jornal. E o Demetrio já tinha trazido essa matéria antes, e até diz, né, ele ressalta na matéria assim, como o povo revelou com exclusividade, de 20 a 26 presos do PCC não foram transferidos para Mossoró. Essa revelação surgiu num período em que estava havendo a transferência de presos aqui do Ceará para Mossoró. A transferência de presos que haviam participado. A transferência de presos no comando, na cadeia de comando dos ataques nas ruas de Fortaleza. Então, o que é que diz aqui a matéria? Na época, o Jornal Povo, e muita gente embalou nisso, né, muitos fake news por aí, dizendo que o governo do Estado estaria negociando com bandidos, tanto que não levou ninguém do PCC. Na época, eu mesmo, que sem ter as informações todas, eu digo, olha, não faz sentido. O que o governo fez, até falei que era uma questão pedagógica, se você está envolvido nos ataques, você vai ser transferido. Se você não está, não vai ser transferido. E foi o que aconteceu, é o que comprova agora esta matéria. A matéria diz que de todos esses presos que aconteceram, né, durante esse período em que a Força Nacional e toda a polícia local também envolvida, e mais amigos, colegas de outros estados estão presentes, nenhum, já foi perto de 400, já perdi as contas de quantos presos aconteceram, né? Só no último fim de semana foram 42 presos. Então, nenhum desses pertencia a essa facção nascida lá em São Paulo. Então, o que está sendo investigado é que esta facção não está envolvida. E o que é que se diz? É que esta facção é mais profissional, está mais preocupada com o lucro. E que esses ataques nas ruas diminuem a sua lucratividade nas bocas de fumo, né? Como são chamados os pontos de distribuição de drogas, que chama boca de fumo, que antigamente ficou, mas hoje vende muito mais outras drogas do que simplesmente a maconha, que é chamada do fumo. Então, nenhum membro do PCC foi preso, assim como nenhum membro do BCC foi transferido. Então, está muito claro o que é que o secretário Mauro fez. Foi feita uma investigação. Quem participou, quem estava acusado de participar da cadeia de comando desses ataques à sociedade cearense, os chefes que estavam presos foram transferidos para Mossoró. Aí, na época, se dizia, não, por que não foi ninguém do PCC? Exatamente por isso. E aí, o jornal traz uma mulher, psicóloga, socióloga, dizendo, para fazer uma análise, acho difícil essa absoluta isenção do PCC. Uma análise completamente fajuta, não pela expertise da socióloga, não pela falta de conhecimento dela sobre o PCC, mas pela ignorância factual. Ela não conhece o Ceará, não sabe como as coisas se dão no Ceará. Ela mesma diz isso. E mesmo assim o jornal coloca a mulher. Na matéria, ela diz, eu não conheço o Ceará, como é que está? Pelo que eu conheço do PCC, assim, assado e tal. Em termos genéricos do PCC lá em São Paulo, que é onde ela estuda o PCC, é uma estudiosa, mas não conhece nada do Ceará. E o Estado, o povo, fez questão de colocar como uma delas. Agora, então, aí está explicado como o PCC não está participando, por quê? Eu não sei. Imagino que seja para não perder dinheiro e o Estado não está fazendo nenhum conluio com bandido. Esse secretário é sério e não vai negociar com bandidos. Eu quero cobrar aqui publicamente da coordenadoria da Polícia Militar, é um órgão do Estado, cadê a conclusão das investigações sobre o episódio de Milagres? Eu vou dizer por quê. Porque é o que se sabe dos 12... Me perdoe, Renato, só para terminar, antes de entrar em Milagres, é porque, acho que sem querer, né, acho que você está com raiva, na matéria é ouvido o Ministério Público, e o Ministério Público diz que nenhum direito dos presos foi ferido durante esse período. Foi feito tudo dentro da lei. Tem que ter milagre, né? Não, eu quero o seguinte, André. Se os policiais que tivessem sido afastados, tivessem sido apurados alguma conduta irregular e eles fossem punidos, era o estardalhaço da imprensa do Ceará. 12 policiais foram afastados prioritariamente da rua, ou seja, foram condenados a priori, numa atitude... 8 já voltaram, né? 8 já foram reincorporados, porque eles não apurou nada contra eles, mas eu não vejo a coordenadoria dar destaque a isso. Eu estou só querendo dizer que é 2 pesos e 2 medidas. Se fosse para condenar, aí estava o Ministério Público, era coletiva de imprensa, o Jornal Povo dava manchete de primeira página, como ele adora
da manchete de Birapara contra a polícia. Como eles estão sendo absolvidos, como a apuração não encontrou nada que os condene, eles simplesmente estão voltando silenciosamente à tropa, mas isso não está sendo dado a devida publicidade para a sociedade. Então, aqui eu estou aqui cobrando de público a dona coordenadoria, que convoca uma coletiva de imprensa e apresente os resultados e isente os policiais, porque é isso que está sendo apurado. Porque se fosse do outro lado, teria coletiva de imprensa para atacar a polícia. Como não foi apurado eles apenas simplesmente estão voltando para um quartel silenciosamente, sem que a sociedade esteja sendo devidamente informada sobre isso. Essa postura eu não aceito, porque demonstra claramente que o objetivo é apenas, como é que chama? Perseguir os policiais. Quando é para perseguir, aí é uma beleza. Aí é coletiva de imprensa, tem promotor, tem jornalista, tem artigo, tem colunista, mas quando é para absolver, ninguém fala nada. Isso é um absurdo. Isso é o que mostra que é uma narrativa preconcebida contra a polícia. Olha só. Muito bem colocado. Muito Bem bem pontuado. colocado. Só para 99 o número de mortos no Marinho e há 259 desaparecidas ainda. Lamentavelmente, eu recebi uma informação que sendo confirmada, é algo terrível. Como é? Quantos? Que deve passar no final de 300 pessoas mortas. É porque 250 desaparecidos não estão mais com vida, não? Com certeza não tem mais vida. Isso, que negócio. Bom dia, professor Vinícius Soares. Renato, de novo, parabéns. Bem colocado, porque a corregedoria, cadê? Tão calada, né? Nesse momento, né? 8 não foram absolvidos, por que ela não se pronuncia? Vem a público e diz, olha, não tem nada contra os caras. Porque os caras passaram durante muito tempo aí como vilões, né? Como os bárbaros que tocaram fogo lá em todo mundo. Bom dia, professor Vinícius, dizendo que é muito bom ouvir o programa desde cedo. Cristiano Castro, da Barra do Ceará, o Reginaldo Medeiros. O programa é 10, ouço vocês e o Pingo nos Is. Obrigado, porque o Pingo nos Is é um programa muito bom também. Era o você falou outro jornalista, né? Do Pingo nos Is. É o Augusto Zé Nunes. Maria Trindade, Augusto Nunes, e tem um terceiro. O terceiro é o Felipe Moura. Moura Brasil. Muito bom. Muito bom esse trecho. Muito bom. Bom dia para Jane Azeredo. Chove, eu saí de casa também chovendo. Gonçalinha Alves. Pois bem, Flávio Bolsonaro foi ontem. Aí no online da Folha de São Paulo, Flávio Bolsonaro acena a Renan e tenta desvincular seu caso ao governo do pai. Até a construção do português é muito ruim, né? Que chamada, parece que o pessoal não sabe mais escrever na Folha, né? Aí ele vai dizendo no texto, Flávio que foi ao STF, tal, o senador eleito tem negado a irregularidade, diz que ele mesmo... Não, quando começa a matéria, ele diz assim, olha como é. Antes crítico à candidatura de Renan à presidência do Senado, o senador eleito Flávio Bolsonaro, fragilizado, olha só, né? Mudou de postura, quer dizer, mudou por que fragilizado? O jornal quer dizer, né? E disse que todos os candidatos têm sintonia com a pauta do governo de seu pai, Jair Bolsonaro. Olha a escrotidão na abertura da matéria, porque um dia antes, o Renan já tinha dito que era um novo Renan, que queria votar todas as pautas do governo. Então, se alguém mudou aí, não foi o Flávio Bolsonaro, foi o Renan. Ele quer se parecer bonzinho, porque senão ele não ganha eleição. Mas veja bem, foi um dia antes. No dia anterior, o Renan... Você comentou aqui, nós comentamos aqui o novo Renan, né? E o velho Renan, um dia antes. Portanto, o Flávio está dizendo que, olha, todos os candidatos que eu estou vendo aí estão seguindo aquilo que é do governo, então está correto. Ele também procurou afastar a crise, olha só, ele também procurou afastar a crise, envolvimento tal, do governo de seu pai. Ele não procurou nada, foi a Folha que perguntou, cara. Ele disse, não tem nada a ver com o governo, por mais que vocês queiram, não tem nada a ver. Lá para trás, e assim, muita gente não lê, é que o jornal vai explicar. Questionado, antes dizia simplesmente que ele procurou, questionado sobre se o governo começava a nova legislatura desgastado com as investigações, disse que as investigações nada têm a ver com o governo de seu pai. Quer dizer, foi o repórter que foi com pauta, porque dá uma ideia do início da matéria, de que ele foi logo dizer, olha, tem nada a ver com o governo. Ele não está preocupado, ele acha que não tem, acabou-se. Sobre as eleições, isso aqui estou lendo já o final da matéria. No início, ele disse que fragilizado, ele foi agora ajudar o Renan. Quer dizer, foi ajudar porque está fragilizado. Sobre as eleições ao comando do Senado, ele afirmou que espera que qualquer candidato seja alinhado com as pautas do governo. Olha só, aí aspas para ele, qualquer candidato que chegue, espero que seja alinhado com as pautas do governo.
com a responsabilidade. E, pelo que eu saiba, todos os nomes colocados estão nesta linha. Disse, quando perguntado se uma eventual vitória de Renan significaria uma derrota para o Palácio Planalto. É sempre o jornalista perguntando e ele respondendo. E o texto lá em cima dá a ideia de que ele foi lá para defender Renan. Foi o contrário. O jornalista perguntando. Ele disse, olha, tudo bem, não tem nenhum problema. Quando é hoje, a matéria muda completamente. Eu acho que alguém chegou para fora e disse, olha, não pode ser isso daí que vocês estão dizendo, não. Está tudo muito doido. Aí, na matéria, já diz assim, Flávio diz ser perseguido e nega desgaste no governo. Mudou completamente o enfoque já. A abertura diz, filho de Bolsonaro, hoje não empresta, eu estava falando ontem, era no online, filho de Bolsonaro, que esteve no Congresso, afirma que investigações não têm a ver com a presidência. Ontem ele está preocupado em dizer que não tem desgaste com o governo, ele tenta desvincular. Olha, quando você fala assim, ele tenta desvincular, é porque algo já foi vinculado, tá certo? Então, o Flávio Bolsonaro, como acha que isso não tem nenhuma vinculação, então ele jamais tentaria desvincular. Quando você diz, tenta encontrar corpos, é porque é fato que os corpos estão desaparecidos. Aqui não é fato que as investigações estejam vinculadas ao governo, só na cabeça do jornalista e da oposição que tenta, para desgastar o governo, vincular. O vínculo aí é de família. O fato acontecido é no Rio de Janeiro, não é no Planalto, não tem nada a ver com o governo. Tem a ver com a família, né? Que o pai dele é o presidente da República. Não foi um ato de governo. A gente já explicou aqui, o do Lulinho, filho do Lula, por exemplo, foi um ato de governo, do governo Lula, que beneficiou com propina o seu filho. O caso do Bolsonaro, se tiver errado, e se tiver, tem que pagar, não tem nada a ver com o Bolsonaro, tem a ver lá com a Assembleia Legislativa e com o mandato do moço, que agora vai ser... De deputado, mandato de deputado estadual, que agora vai ser senador. Se tiver problema, pague por ele, mas não tem vínculo com o governo. Ele disse muito bem, por mais que vocês queiram vincular, não tem. Finalzinho do programa, duas informações. Uma é que hoje, em Brasília, acontece uma importante reunião. Os pré-candidatos à presidência do Senado, que se colocam contra o Renan Calheiros, vão se reunir para tentar a saída de uma candidatura única. Estarão nessa reunião o Tasso Gereissati, a Simone Tebet, aquele que foi candidato a presidente, o senador Álvaro Dias, o Lacombe, Davi Alcolumbre, etc. Qual é o objetivo? Fechar uma candidatura que se comenta na imprensa que dois nomes são fortes nessa tentativa. A da Tebet, porque razões óbvias, que ela é do MPB. Já disse até que ela já está de lá, já foi descanteada. E o Tasso Gereissati, que poderia sair como candidato. A reunião é hoje em Brasília. E assim, se ela foi escanteada, sobe a candidatura do Tasso. Outra informação é que o Adriano... Mas contrapô ao do novo velho, né? O Adriano, lá do seu Raimundo Queijo, está mandando avisar aqui que começa o pré-carnaval agora, sexta-feira, amanhã. O Raimundo Queijo vai ser point oficial da prefeitura, todo domingo, a partir das 11h30, meio-dia da manhã. E no sábado vai ter pré-carnaval também, só que à tarde, lá no meu amigo Hermínio, no Flórida Park. Para fechar, André, uma coisa interessante, a gente falou aqui da venda de Passadina, que o nosso Luciano falou, é a primeira privatização do governo Bolsonaro. Lembrando, e isso está sendo comemorado pela nova diretriz da Petrobras, Passadina é uma espécie de símbolo da corrupção do lulopetismo comunista. Então, vistas a venda de Passadina. Vocês começaram falando sobre o BNB, é porque o secretário de privatização, ou desestatização, disse que só 3 estatais não estariam na lista das vendáveis. Petrobras, Caixa e Banco do Brasil. Portanto, o BNB pode ser privatizado, sim. Segundo a declaração do secretário Simon Matar. Vem aí o César Luiz. Né? Bom dia, ótima quinta-feira. A gente volta amanhã. Bom dia, amigo. Um grande abraço pela audiência. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. E visitem vocês, compartilhem o nosso vídeo e subscrevam lá no YouTube. Grande abraço e até amanhã. Se o PNP for